Boa noite, Elô. A gente vai aguardar um pouquinho a galera aí entrando para iniciarmos, tá bom? Boa noite a todos. Boa noite, galera. Vamos aguardar os nossos participantes entrarem e a gente já inicia. Agora sim. Opa, Boa noite. Me ouvem bem? ouvimos, papai. Bom, satisfação. Tenho prazer em que é o Renato. Neste momento do mercado, o qual tem gerado muitas dúvidas, né? Então, obrigado aí pela Infocar, obrigado pela Web Renato, obrigado pela Maura, pelo convite, por toda a equipe e pela Perla também, para a gente estar aqui conversar sobre esse assunto, né? Estão me ouvindo bem, pessoal? Eu não estou conseguindo ver ninguém aqui, né? Agora estou vendo a Perla que chegou agora, né? Olá, Mas às vezes o Instagram boa dá algum noite. bug, né? Boa noite, Perla. Isso. Nós vamos só aguardar um minutinho, nós já iniciamos. Tá ok. Como eu falei anteriormente, o Instagram geralmente tem algum bug ao vivo e às vezes você não consegue ver. Você vê todo mundo, Perla, na tela aqui? Não. Não. Você me vê? Vejo isso, vejo sim. Tem até uma quarta pessoa que está meio nublada ali, bugadinha, que eu não sei quem é. Às vezes dá algum bug, né? Infelizmente, às vezes dá algum bug. Mas vamos lá. Vamos falar desse tema tão importante, né, Perla? Que é o Renave. Muita gente. É um tema que vai chegar no país todo e eu acho que vai ser importante esse encontro de hoje para falar um pouco sobre isso. E você que tem pleno domínio desse assunto, porque trabalha numa empresa, né, muito importante que é a Web Renave, enfim, e que né, a gente fica com muitas dúvidas, a gente não tem o hábito, a gente fica inseguro, tem medo da fiscalização, tem medo disso, tem medo daquilo. Então, acho que vai ser importante esse bate-papo para clarear mais, para maciar um pouquinho, né? Porque tá aí, né? Em alguns estados já funcionando, outros estados ainda não, vai ser mais para frente. Mas daqui a pouquinho está cruzando tudo, e quem estiver na frente sempre vai sair na frente, né, Bel? Exatamente, Ricardo. Eu posso dizer para você com segurança, né, que o Renave, ele é uma realidade. No 0 km ele já é obrigatório em todo o país, já faz mais aí, vamos dizer, quase 2 anos nesse processo. E os seminovos, ele já é uma realidade de utilização em 9 estados do nosso território nacional. Então, as obrigatoriedades, elas vão começar a acontecer. A gente sabe que a gente brinca que isso é um projeto que veio para ficar, que ele não é uma situação que vai ser passageira, nem que vai ser algo que não foi bem estruturado, né? Ele é um projeto a nível nacional, do governo federal, exatamente pensado para trazer segurança ao modelo digital das transferências e da gestão do estoque de forma digital. A gente vê isso e sabe que essa é realmente uma grande realidade. Mas eu acho que antes mesmo da gente falar de Renave, né, Ricardo,
acho que é legal aí para toda a nossa, todos os participantes, todo mundo que está assistindo a gente, né, conhecer Legal. também um pouquinho dessa história que a gente hoje pratica. Eu brinco muito que o veículo, a área automotiva, o Ricardo me conhece aí há alguns anos já, a gente está nesse mercado aí há mais de 30 anos. Então, tanto que eu uso como argumento para contar um pouco da minha história na área automotiva, que eu, Ricardo, vendi Pampa 4x4 verde Jamaica, né? Então, para todo mundo que está assistindo aí, vai saber o quanto tempo faz que a gente trabalha na área automotiva. E ver as mudanças acontecendo, né? É realmente importante a gente, como área automotiva, a gente poder se atualizar, porque o mundo digital já chegou para todo mundo. As lojas, as concessionárias, todo mundo que está vivenciando o momento atual, sabe que se não se atualizar, se não estiver adequado, ele não vai sobreviver no mercado. A gente viu o que aconteceu com a pandemia, né? Que já houve aí um grande gap, uma necessidade urgente de iniciar as vendas online, do aprendizado do processo do digital, da agilidade nisso. E agora a gente está vendo uma nova onda, que é a onda da digitalização dos documentos. Ou seja, é melhorar os processos a nível de facilitar o dia a dia do cliente. Esse eu acho que é o grande papel do Renave e de todos nós que trabalhamos dentro dessa área, né? Facilitar o dia a dia do lojista. E você que está aí na ponta ensinando, e como disse ali o Rodrigo, do Rodrigo Repasses, né? É uma grande verdade. Você é um excelente professor. Eu brinco muito. E essa semana até a gente estava num grupo ali e a vendedora novata iniciando o primeiro emprego dela na área automotiva com vendas. E ela entra lá e diz: o que eu devo fazer? Eu disse para ela: a melhor coisa que você pode fazer nesse momento é procurar um mentor. Procura um professor que ele possa te auxiliar, porque essa é uma área que tem um dinamismo muito grande. Então, a gente tem que estar sempre atualizado para poder fazer o melhor para o nosso cliente, né? Legal. Excelente. Aproveitando o momento, a gente já tem, né, algumas dúvidas. Sabemos que é um assunto que gera muitas dúvidas, ainda não está muito claro, ainda mais agora com as mudanças que teve, né? Entra em vigor agora a partir de 1º de outubro. Então, já temos uma galera aqui bem legal. O intuito do nosso bate-papo é realmente sanar essas dúvidas. Então, galera, se vocês tiverem dúvidas, podem enviar pelo chat. Se não respondermos nessa live, acompanhem-nos nas redes, que nós vamos responder depois. Então, eu tenho alguns direcionamentos. O Ricardo faz parte aí do Revendedor Automotivo, a Perla da Web Renave, e o nosso intuito é realmente sanar essas dúvidas para que o mercado se prepare. Como a Perla disse, nós estamos em momento de transformação e todo mundo precisa estar atualizado. Então, Perla, para iniciarmos, quais os requisitos para ingressar no Renave? Bom, acho que essa é uma pergunta bem importante, porque o Renave, ele é uma exigência a nível governamental. Então, para o registro e o controle dos estoques, né, de veículos no país. Dentro dessa conjuntura, todo mundo que hoje opera ou vende, transaciona veículo 0 quilômetro, já é obrigatório, tá? Os seminovos, eles em 9 estados são optativos. Já existe, a pessoa pode utilizar, mas é optativo, tá? O Renave vem para trazer um marco regulatório de todos os processos de venda, compra e transferência de veículos no nosso território nacional. Então, nos seminovos, eu diria que toda e qualquer loja de veículos que já esteja no estado que já está homologado, o Renave, ela pode fazer parte do processo, tá? Uma loja que tenha seu registro
ok, que esteja com seu CNPJ adequado, que tenha a documentação adequada. E eu acho que isso é um diferencial, Ricardo, gigantesco. Eu tenho dito nos bate-papos fora do ar, né, que a gente vai fazer com que o mercado se autorregule de uma forma aonde não vai mais padaria poder vender carro. Ah, verdade, verdade. Porque precisa regulamentar, sabe? Deixar a operação, o negócio veículos equalitário e equitativo para todos. Que o nosso ecossistema possa ser justo para todo mundo. Então, que a gente possa, com isso, fazer essa autorregulamentação. Então, para fazer Renave, não pode mais ser empresa que não venda carro. Tá? Como que Eu foi vou na dar um exemplo pandemia, né, muito... Perla? A pandemia, a gente teve um movimento lá, todo mundo queria comprar e vender carro, porque o carro estava se valorizando, e nada contra, o dentista, o médico, o profissional liberal, o advogado, comprava, vendia carro, ganhava dinheiro do nada, mas acabava atrapalhando a classe automotiva, né, a qual paga impostos, a qual tem uma série de exigências internamente, né? Então, acho que isso vai se autorregulamentar, muito bacana, né? A gente ainda não tem, né, um conselho oficial, um CREA, um CRECI, um CRE, né? A gente não tem nada disso ainda, mas desta forma você foi muito bem no teu posicionamento, porque vai apertar, né? E consequentemente vai profissionalizar, né? E eu acho que é importante um mercado que sustenta milhões. Se a gente colocar aí em PIB em relação a 0 quilômetro e tudo, a gente tranquilamente é uma das maiores fatias do PIB brasileiro. E empregabilidade e tudo isso. E para isso precisa estar regulamentado, precisa estar profissionalizado, né? Eu acho que esse é um dos grandes fatores aos quais o Renave vem para ajudar, né? Legal. Legal, Perla. O que precisa para se credenciar? Boa pergunta. A gente tem trazido esse tema porque, assim, independente da obrigatoriedade do Renave, e aí falando muito especificamente, né, no Renave, a obrigatoriedade do Renave de São Paulo, que pela nova regra vai se tornar obrigatória a partir do dia 1º de outubro, né? Mas é muito importante entender que o processo do Renave, ele tem vínculo com o Senatran, não só com os Detrans. Tá? E o vínculo, o registro, o credenciamento, as bases do Senatran é necessário se fazer antes de iniciar o processo real, o processo efetivo no Detran do estado ao qual você gostaria de fazer seu Renave. Tá? Então, e essa é a grande preocupação nossa, né, Ricardo, de trazer, de orientar aos lojistas, a todo mundo que está assistindo a nossa live, que o registro e o credenciamento no Credencia, ele precisa ser feito antecipadamente. E a gente sabe que processo deste impacto, falando de registro junto ao governo federal, eles têm um delay, né? Eles têm uma normativa, um prazo maior, tá? Para vocês terem uma ideia, hoje, um credenciamento para a utilização do Renave via Senatran pode levar 30, 60 dias. Então, essa é a nossa maior preocupação com o Estado de São Paulo e com os lojistas que estão escutando, que é de você aguardar o dia 1º de outubro, achando que só precisa fazer com a obrigatoriedade, e aí tentar dar início ao seu processo de credenciamento e perceber que vai levar 60 dias para conseguir começar a operar. Então, imagina você com o seu faturamento, com todo o seu processo de vendas parado, porque você não fez o seu credencia. A gente viu acontecer isso em concessionária de 0 quilômetro, tá? Empresa que fez todo o processo, fez a abertura da concessionária, lançamento, e levou 60 dias para começar a entregar os carros vendidos, porque não tinha o processo do credencia. Tu vê que complicado isso, né? Perla, tem algumas
perguntas também que chegaram aqui, né? Essa questão da urgência, como é que fica isso, né? Tem prazo agora em São Paulo, que está uma polêmica muito grande, né? Está todo mundo comentando, o pessoal da UVESP também fez um trabalho nesse sentido, orientativo. Qual a realidade disso? Tem prazo? Que dia é? Como é que não é? Estou com a minha loja de carros, o que eu faço? Até que dia eu tenho? Onde é que eu procuro? Eu procuro a Perla? Procuro quem? O que eu faço? Que dia vence isso? Como é que faz? Ricardo, é muito importante ressaltar exatamente isso, tá? A portaria, ela data como data inicial, ou seja, limite para o processo se tornar obrigatório, dia 1º de outubro, tá? Essa é a portaria. Se vai ter algum tipo de alteração na portaria, a gente não tem essa informação. Até o momento, o que nós temos de informação é que, a partir do dia 1º de outubro, em São Paulo, será obrigatório que todo veículo transferido, veículo seminovo, né, transferido no estado de São Paulo, seja executado através do RENAV. Tá? E por isso é importante buscar orientações de como estar preparado para isso. É preciso começar a fazer a verificação dos documentos para o credenciamento, é preciso preparar toda a parte documental para que você, lojista, que está assistindo, possa fazer o seu processo de credenciamento, tá? No Credencia. E aqui já fica também uma outra dica, né, Ricardo? Isso é gratuito, não tem custo, não existe nenhum tipo de investimento para o credenciamento no Senatran, tá? A gente já traz isso também, porque sabe que esses momentos aonde se tem uma urgência e pouca informação é o momento do golpe, né? É o momento da exploração, é o momento do oportunismo. Pandemia, né? É a máscara da pandemia, no começo da pandemia. É o momento do oportunismo, né? Porque um lojista que está preocupado, quer fazer o seu negócio continuar rodando, e é uma pessoa séria, está sempre vinculado, chega uma normativa dessas, ele entra em desespero, e aí ele acaba, às vezes, caindo no primeiro golpe que acontece, tá? Então, busque empresas regulamentadas, busque informações corretas, acesse as informações corretas. Se você está com dúvida, tá? Nós da Web Renave temos como propósito, gente, educar e resolver a questão burocrática dos processos Renave. É nosso propósito. Pode ser até que você nem vire meu cliente. E tá tudo bem. A gente está aqui hoje, né, Ricardo, trazendo informação. Porque esse mercado precisa de informação com qualidade, de informação que realmente traga um direcionamento para o nosso parceiro, para o lojista, tá? Legal. Justamente por isso que nós estamos aqui, né, Perla? A Infocar também tem esse mesmo entendimento de levar conhecimento para os lojistas, principalmente para os nossos clientes que ainda possuem muitas dúvidas. Um outro ponto aqui. Quais os tipos de operações serão realizadas no Renave, Perla? O Renave, a nível nacional, tá? Ele vem para regulamentar as transações de entrada, transferência e saída de estoque, tá? Então, é possível tu receber o veículo de um outro concessionário, de um outro lojista via Renave. Você pode fazer a entrada do seu próprio estoque, que essa é uma das grandes dúvidas que a gente vem recebendo. Tá, mas eu já sou legalizado. Eu já tenho 100% dos meus veículos com nota fiscal em nome da minha empresa. Agora, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? É normal, é possível dar entrada no estoque Renave de veículos que já estão em nome da sua loja, tá? Eu acho que o grande destaque nesse processo é também a facilidade da saída, tá? Porque na saída, através do estoque Renave, você tem um processo instantâneo de emissão de ATPV. Eu brinco muito nas feiras, nos ambientes que a gente vai. Eu disse, Ricardo, você já pensou a oportunidade de você estar num feirão, concorrência bombando na volta, tá? E você tem o seu estoque todo no Renave.
Tá? Seu cliente entrou na sua loja, você fez a sua negociação, passou a ficha no banco, aprovou. Você consegue, com um clique no celular, na palma da sua mão, tá? Fazer a saída de estoque, emissão da venda, saída de estoque e TPV imediatos. Ou seja, você tem muito mais agilidade no processo, o que dá mais segurança também, não só para o cliente que está comprando, que pegou o documento na hora, que está seguro, mas para o lojista, porque esse cliente não vai ficar passeando nas outras lojas. Por quê? Porque o TPV já foi emitido. Você já está ali, ó, com um documento em nome do seu cliente. Então, essa é uma das diferenças, né? Onde o Renave vem para facilitar o dia a dia do lojista. Legal. Excelente. Perla, uma das perguntas que subiu aqui no chat foi: o Renave vai ser obrigatório de PJ para PJ e de PF para PF? Não, o Renave só existe para PJ, tá? Tanto que no Credencia, uma das exigências para você fazer o credenciamento dentro do Senatran, tá? É que você possua um CNPJ com KNAI primário de loja revenda de veículos, tá? Então, não existe Renave para PF, tá? É de PJ para PJ, a pessoa física, o cidadão, ele vai se beneficiar no processo ao finalizar a operação pelo Renave por dois motivos. É onde o cidadão, a pessoa, o cliente se beneficia. Primeiro, pela segurança, porque um estoque Renave ele é um estoque seguro, chancelado pelo SERPRO, pelo Senatran, tem toda uma sequência de vistorias e de processos feitos para dar essa segurança. E o segundo momento, aonde o cliente, o cidadão se beneficia, é exatamente na agilidade da emissão de documentos. Tá? Por ser tudo digitalizado, é muito mais rápido, muito mais prático e atualizado. Legal. Legal. Perla, quais são os impeditivos da entrada do veículo no Renave? Bom, exatamente como eu estava comentando antes, eu acho que essa pergunta vem bem a calhar, né? No gancho aí, Ricardo. O que pode impedir você de incluir algum dos seus veículos no estoque Renave? Primeiro, para estar no estoque Renave, este veículo precisa ter uma nota fiscal emitida, tá? E a documentação adequada. Ou seja, esse veículo não pode ter recal, não pode ter multa, não pode ter renajude. Todos os impeditivos para a transferência do veículo são verificados na consulta de aptidão, que é feita de forma gratuita, tá? Consulta de aptidão dentro do Renave é gratuito, é algo que o Senatran disponibiliza, tá? Essa consulta que vai nos dizer se o carro está apto ou não para entrar pro estoque. Mas, por exemplo, o veículo está apto para entrar pro estoque, mas ele é um veículo que você tem uma consignação, tá? Ele não é um veículo da loja, ele é um veículo que o proprietário deixou na sua loja para fazer a venda. Este veículo não pode, até o momento, adentrar, tá, no estoque Renave. Ele não é permitido, e aí eu vou fazer esse parêntese, tá? O bom do Renave é isso. Ele é um sistema que está sempre se adaptando, sempre buscando melhorias, tá? E se atualizando. Neste momento, veículos consignados, veículos com procuração, veículos com saldo devedor de financiamento, não são aptos ao Renave. Outra perguntinha que subiu aqui no chat foi: para aderir o Renave, é obrigatório ter todos os veículos em nome da loja? Eu tenho trazido essa informação, tá? Porque, assim, a gestão da loja, né, Ricardo? A gente debateu isso fora das câmeras antes, né? A gestão da loja, ela é algo muito particular do lojista, tá? É preceito para que seja acessado ao sistema e possa estar no estoque Renave, que o veículo seja em nome da loja, ou seja, tenha uma nota fiscal de compra, um DUT, um ATPV preenchido para o nome da loja, tá? Agora, quem
vai fazer essa gestão da sua loja, de se já tem todo o estoque ou não tem todo o estoque em nome da loja, realmente é uma coisa muito particular do lojista. A gente vê o processo e traz um certo olhar, e aí falando principalmente, né, dos estados que ainda não estão obrigatórios, que o nosso convite é experimente. Por quê? Porque se você iniciar de forma gradativa, aqueles veículos que já estão no nome da sua loja, aqueles veículos que você tem obrigatoriedade de transferir para a sua loja, né? Esses veículos, se você utilizar o Renave, eles vão trazer um benefício financeiro para a sua empresa, tá? A gente sempre diz, utiliza aquilo que é possível, que é necessário. E em relação agora à entrada da obrigatoriedade do Renave para São Paulo, a gestão do risco do processo realmente é do lojista, né? Via de regra, tem que estar todos os carros em nome da loja se não tiver um carro consignado. Essa é a regra, né? Agora, você vai fazer o que você bem entender e correr o risco, né? A gente sempre fala na legalidade, né, Perla? Mas tem os costumes e tudo mais, que aí cada um sabe o risco que pode correr, né? As consequências, né? Ô, Perla, eu posso fazer uma pergunta, me intrometer aqui, que surgiu um gancho, e eu peço licença para nossos colegas da Infocar, posso? Pode, fica à vontade. Surgiu uma dúvida. Vendi o carro, o cliente está aqui no feirão, tal, fiz a minuta, subi para o Renave, imprimiu a TPVE, tirei a nota, tudo mais, está prontinho, o cliente está ali, legal. No outro dia ele veio e não quer mais o carro. O carro deu problema, ele quer desfazer, o lojista não tem a obrigação de desfazer o negócio, né? Mas beleza, compactuaram um acordo, olha, devolve aqui, então a vida vai seguir. O que eu faço com o Renave? Dá para voltar atrás? Tem custo? Como é que é? O cancelamento da venda, tá? Se o processo não adentrou a transferência efetiva, tá? Porque o processo do Renave, ele vai até a parte anterior à transferência, né? A continuidade da transferência, a continuidade pela transferência é responsabilidade do comprador, tá? Se chegou até aquele momento, é possível sim cancelar a emissão da TPV e devolver o veículo para o estoque. Perfeito. É claro que a decisão em relação às custas do restante da operação continua sendo do lojista, né? Perfeito. Ou como a gente chamava, o sinal de negócio, as garantias, tudo isso. Acho que é importante que o lojista possa ter isso sempre como um diferencial, né? Porque nós estamos aqui para formalizar, deixar mais profissional ainda, uma profissão que requer isso. E às vezes a gente vê acontecendo um certo abuso, né, por parte do comprador, do cliente, e às vezes o que nós temos também é nós não acompanhamos muito a questão da legalidade, isso que você trouxe ali, devolve né? Se a loja quiser, faz todo o processo se a loja quiser. Então, é importante trazer sempre isso, porque às vezes o lojista fica refém, né? Da desinformação. Excelente, Berna. Aproveitando esse ponto sobre transferência, como que vai funcionar a transferência entre as lojas e também a transferência interestadual? Olha, vocês capricharam nessas perguntas, hein? Realmente, o processo de transferência entre lojas, tá? E aqui eu vou fazer um adendo, tá? Um parêntese, porque o fluxo nacional, tá? O processo do Renave de transferência de lojas, ele é muito simples, tá? O operador do Renave emite uma nota fiscal de transferência de estoque, né? Pro outro lojista, e no sistema ele vai lá numa aba onde diz transferir estoque, ok? Agora, cada Detran, falando de seminovos, é um mundo à parte, tá? Então, a normativa do Detran do Estado de São Paulo pode ser uma, a do Estado de Santa Catarina é outra, a do Paraná é outra, tá? Cada estado, ele regulamenta, ele traduz essa regra geral para a sua realidade,
tá? Mas, em via de regra, o processo ocorre sistemicamente, tá? E precisa só, se já existe se era um Renave feito recentemente, e já existe vistoria, fotos, tudo, o processo corre automaticamente para dentro do sistema do lojista que está recebendo o veículo através do Renave de um outro lojista, tá? Falando de estado, tá? Se for dentro da unidade do estado. Interestadual ainda não existe, tá? E aqui eu acredito que é muito mais um caminho que vai acontecer com uma rapidez que talvez nem nós tenhamos ainda essa noção, né? Porque hoje o grande problema não é a falta de vontade dos estados, tá? E sim a questão de sistemas, porque cada DETRAN, cada estado tem um sistema diferente para fazer esse processo. Então, a questão das conexões, das automações, está muito mais ligada a uma dificuldade sistêmica do que realmente de uma vontade de fazer essas integrações, tá? Porque facilita para todo mundo. A gente sabe que, falando aí do Paraná, compra muito carro de São Paulo, Santa Catarina vende muito carro para o Paraná, e às vezes um outro exemplo que acontece muito rotineiramente no nosso dia a dia é um lojista que tem loja em mais de um estado, né? Ele também sofre com esse problema de não poder fazer a integração entre os estados. Legal. Tem uma pergunta aqui, que eu vou aproveitar a oportunidade antes de eu fazer o teu questionamento, que o De Paula fez, e essa eu tenho o conhecimento para poder responder e contribuir, que é sobre o Renajude, né? Renajude, para quem não sabe, é uma restrição judicial colocada pelo Poder Judiciário, independente da esfera, estadual, federal, enfim, até militar eu já vi. E a gente vê uma bagunça nessa história do Renajude. O Renajude, o que é? Diferentemente de uma verbação de execução, Renajude é uma restrição. Por exemplo, a Perla me deve R$500 de uma promissória, certo? Ela não me pagou. Eu pego esse título, vou até o fórum e executo esse título. Eu digo, juiz, ela não quer me pagar, já liguei 3 vezes para ela, não quer me pagar. Legal? Legal. Ela não pagou, vai ser mandado um ofício para ela dizendo, Perla, tem tantos dias para pagar. Se ela não tiver e não vai pagar, ela disse, olha, não quero pagar. Vai ser buscado o Bacenjude, o banco dela, posteriormente, ver se tem alguma coisa para bloquear. Não tem, pode-se pedir o Renajude. Renajude é o nome de um sistema que o Poder Judiciário possui para fazer justamente as execuções. Olha, a Perla me deve, o juiz já conferiu todo o processo, já está em execução, ou seja, não se discute mais, né, quem tem razão ou quem não tem. Está devendo, tem que pagar. Então, aperta o botão e bota o bloqueio no carro. Isso chama-se Renajude. E, infelizmente, o Renajude, a gente vê uma salada de fruta. Muitas vezes, não é por má fé do magistrado. Vou dar um exemplo genérico aqui para contribuir. O Renajude é um instrumento que o juiz tem, em caso de dúvida, ele aperta e pede assim, cara, mas eu tenho razão, bloqueou o carro que está lá no terceiro dono. Não, me provem isso no processo. Porque ele tem milhões de processos para verificar. Então, para se resguardar, o que ele faz? Às vezes injustamente, com aquele terceiro de boa-fé. Ah, tu tem razão? Então todas as partes tragam aqui as suas provas que depois eu libero, não tem problema. Então isso é o Renajude. Mas só para contribuir, pode sim entrar, vai ser mais difícil, mas pode sim, porque uma decisão judicial, ela se sobrepõe, principalmente nessa insegurança jurídica que a gente está vivendo no país muito grande. Eu, como profissional e operador de direito, o nosso direito, infelizmente, a gente tem muitas regras, muitas normativas, porém ele é muito subjetivo. Portanto, quando é subjetivo, a gente está falando de interpretação, né? Por exemplo, não quero entrar na esfera política, tem gente que gosta do Bolsonaro, tem gente que gosta do Lula. É uma interpretação interna, uma convicção que eu tenho. Às vezes o juiz tem uma convicção interpretando uma lei de uma forma e ele vai canetear de uma forma, né? Então esse Renajude, infelizmente, né? Mas o Renave, ele vai ter uma blindagem muito forte, uma segurança, porque a Perla mesmo falou, ele é construído pelo governo federal, com a SERPRO, né, que é um órgão da parte de tecnologia do governo federal, muito bem, né, embasado e tudo mais. Então, o Renajude pode vir sim, tá? Eu digo isso com muita tranquilidade, mas não entra. Entra, também pode entrar, mas com muito mais dificuldade, né? E se porventura entrar, você vai ter um argumento muito legal, como um terceiro de boa-fé,
para chegar, olha, esse carro entrou, a gente fez toda a parte conforme a orientação da SERPRO, papapá, papapá, porque o juiz, ele sempre sentencia com base em elementos, e não na base do achômetro. Ele sempre diz, pode vir qualquer sentença, né? Decido que, né? Ele faz a narrativa dos fatos e decide o quê? Conforme folhas 44, 45, conforme a prova 37, 38 e assim, conforme o perito falou, e ele faz a decisão dele. Né? Então, o Renajude, infelizmente, e aí o instrumento que a gente tem é um embargo de terceiro, entende, né? Então, essa parte só para reforçar, Perla, que é um ponto, né? Por mais que a gente vai trazer muita segurança com o Renave, mas também existe esse ponto de insegurança jurídica que a gente tem no nosso país. Mas, de certo modo, a gente que às vezes está aqui na ponta e não atua no direito, tem essa dificuldade. Pô, mas já transferiu 3 vezes, peguei tudo certinho. Os caras botaram no Renajude, ninguém me responde, tem que entrar com o advogado, pagar. É chato, né? E tem custo. Mas é o nosso país que a gente vive. E Perla, vai ser impeditivo para venda, tá? Vai ser impeditivo, a pergunta dele vai ser impeditivo para venda. O Renajude é algo fora o Renave, no caso, né? Se houver um Renajude antes da entrada no estoque Renave, ele já nem entra, ele já não permite a entrada. E se o Renajude entrar e o veículo estava no estoque do lojista, e o Renajude entrou, ele vai ser um impeditivo para venda de qualquer forma, tá? Perfeito. E vai precisar de todo esse amparo legal que você comentou, tá? Acho que... Oi? Então pode finalizar, para nós entrar em outra parte. Eu acho que você trouxe muito bem essa sua colocação de que o Renave, ele pode dar, sim, essa segurança jurídica, essa segurança documental para o lojista, porque o lojista vai poder provar, olha, eu coloquei o veículo estava no meu estoque Renave, ou seja, não havia Renajude quando eu recebi esse carro estava todo regularizado, né? Inclusive, conforme a SERPRO mostrou aqui, né, na consulta de aptidão, tal, então você traz mais elementos. Muito bom isso. Perla, benefícios para o lojista, né? A gente falou, tá todo mundo com medo. E depois, afinal, eu quero fazer um exercício contigo. Eu quero fazer um exercício, vamos fazer um resumão com o pessoal da Infocar, nosso parceiro, de agora como é que a gente vai fazer? Tá, comprei o carro, quais são os passos? Passo a passo, vou apertar onde? O que eu faço? Vai lá, bota aqui. Né? Porque gera muita dúvida, porque a gente entra muito a fundo, e depois a gente precisa montar o passo a passo, né? Ó, vai aqui, vai no 3, no 4 e acabou, né? Para a gente finalizar. Quais os benefícios que o lojista, né, que está utilizando o Renave, o que tu vê de benefícios lá na ponta, de custos, menos dinheiro, mais segurança, quais são os benefícios? O que ele vai ter de benéfico na operação dele? Comunicado de venda de graça? Tem? Já vai dentro, tem que comunicar por fora? O custo da transferência é mais caro, é mais barato? Como é que é isso? Exatamente, Ricardo. Assim como a gente já viu aí o pessoal comentando que a loja não sobrevive, se tiver que fazer tudo 100% legalizado, tem todo essa dor. E a gente sabe que realmente os encargos, o custo, e aí vamos chamar de custo Brasil, né? Não é uma, vamos dizer assim, uma especialidade só da área automotiva, mas a nossa carga tributária ela é pesada em todos os setores, né? O que a gente vê de importante para a questão do Renave é entender o quanto a inteligência utilizada para a gestão do seu estoque e para a produção de veículos dentro do seu estoque com um giro maior, uma aceitabilidade melhor no mercado, vai trazer benefícios para você. E aí a gente começa com o que o Renave e os Detrans, tá? O Estado, por si só, ele já proporciona para que esse mercado comece essa autorregulação. Quando você utiliza o Renave dentro da sua loja, para fazer essa formalização do seu estoque, você, a partir dali, o lojista não precisa mais reconhecer firma em cartório, tá? Porque o procedimento do Renave, ele parte do seu certificado A1, ou seja, já é uma assinatura digital de classe ouro, tá? Então, o lojista não gasta mais com cartório e acho que não gasta mais nem com o deslocamento, com o transtorno que é isso, né, em relação ao dia a dia de um lojista, que geralmente, a gente sabe, né, Ricardo? Você está aí assobiando e comendo pé ao mesmo tempo.
Você está atendendo o telefone, atendendo o cliente, respondendo o e-mail, falando com o despachante, correndo atrás da oficina para ver se o carro ficou pronto e ainda tem que ir a cartório. Então, a gente sabe o dia a dia que não é fácil trabalhar na área automotiva, ser dono de loja, empreendedor no ramo automotivo aqui no Brasil, né? Então, o primeiro passo é isso. Você economiza com a questão das assinaturas, dos reconhecimentos de firma, tá? O segundo passo é que há um incentivo a partir do governo estadual que vai trazer para você um custo da transferência reduzido, tá? A gente tem estados operando hoje que o custo da transferência chega a reduzir em 80%. Tá? Hoje em São Paulo, o custo da transferência é R$70, tá? Pelo Renato. Enquanto que uma transferência normal está ali, sem falar em despachante, sem falar em nada, só o custo, a faixa de R$300. E isso a gente vê acontecendo em vários estados, tá? Para você ter uma ideia, no estado do Paraná, o custo da taxa Renave para transferência é R$35,12. Tá? Então, hoje, no Paraná, você consegue transferir um veículo para sua concessionária com R$70. Excelente. Então realmente... Só um adendo. Aproveitando que você está falando de custo, comenta também um pouquinho sobre como vai ficar os impostos para os lojistas, é importante. A questão tributária, né, ela é de ordem governamental. A gente acredita que vai haver um esforço, e a gente tem falado isso nos bastidores também, né, de que há uma necessidade, sim, de um trabalho junto às associações. Eu acho que a Alvesp está fazendo um trabalho muito forte em relação a isso, a Fenalto está fazendo um trabalho muito forte em relação a isso, para que se haja, sim, uma sanidade em relação ao custo dos impostos. E eu acho que isso realmente é um trabalho de belíssima função das associações, né? Porque se você regulamentar isso de uma forma que possa ficar mais atrativo para o lojista, eu tenho certeza que o lojista vai ter essa ideia de regularizar o mais rápido possível todo o seu processo, né? Voltando à questão das economias, tá? Na saída também, o lojista não vai ter que gastar com a assinatura da saída, é o processo do ATPV automático, tá? E também existe a comunicação de venda de forma automática, ou seja, você elimina custos na entrada e elimina custos na saída também. E a gente já está vendo alguns estados que o processo está em melhoria contínua, né? Exemplo agora que a gente tem de um cliente muito próximo nosso lá do estado do Paraná, que já conseguiu fazer a assinatura via CDT, ou seja, carteira digital, né, de trânsito. O próprio cliente conseguiu fazer a sua assinatura digital, ou seja, também facilitando o dia a dia do cidadão, do cliente na ponta. Excelente. Economizando cartão. Obrigada, ali, ó, a Rúbia me corrigiu. Rúbia, escreve para nós aí o nome das outras associações para que eu possa também citá-las, porque isso é o mal da internet, né? Eu tenho na minha rede a Alvesp e a Fenalto e acabo não citando o nome das outras. Acho que vale a pena a gente trazer o nome de todas as associações aqui que estão fazendo esse belíssimo papel de trabalhar em prol né, do coletivo. Fazer um adendo aqui, um reforço, aproveitando o gancho, o Rio Grande do Sul, por exemplo, alguns estados, né, infelizmente, eu acho que é importante a gente entender que existe um órgão máximo, que é o Senatran, e nós temos os órgãos executivos de trânsito, que são nada mais que os nossos DETRANS, perfeito? Eu discordo desse formato que foi feito lá pelo CTB, por essa distribuição, por quê? Porque cada um começa a botar da normativa da forma que quer, porque o Código de Trânsito brasileiro, ele deixa muito aberto, ele outorga poderes para os estados fazerem novas normativas abaixo de vários temas. Por isso que essas
essas questões interestaduais, sejam de impostos, substituição tributária, transferência via GOV, né, é sempre uma salada de fruta, e por isso que a gente tem aqui a competente perna, para trazer isso também, né, desmistificar um pouco, mas existem problemas, às vezes, sistêmicos, às vezes problemas que despachantes não conseguem resolver. A gente está nos grupos, a gente vê isso, né? Passa o despachante, ninguém resolveu, a multa nem se fala, né? Mas todo mundo tem que entender que existe o Senatran, que existe o Código de Trânsito Brasileiro, que ele passa poderes do Senatran, outorga poderes para estados tomarem decisões e fazer normativas sobre determinados assuntos. Então, por exemplo, Santa Catarina, vou começar com o Renave mais para frente, ou vou ser o primeiro. Rio Grande do Sul não tem Renave ainda, mas, por exemplo, lá na ponta, essa semana, um cliente, pessoa física meu, entrou na CNH digital dele, emitiu a TPV pelo CNH digital, e o cliente dele também, o que ele vendeu no particular, tinha CNH digital. Os dois assinaram digital e transferiram o carro digital. Então, assim, olha como a coisa está evoluindo. Agora, tem alguns estados que estão lá no dutinho verde ainda e tudo mais, aquela coisa toda. Mas, assim, por isso que a gente tem que ter como lojista esse traquejo, um pouquinho de sabedoria, porque senão trava as operações, né? E não precisa saber tudo, porque é humanamente impossível de saber tudo, né? Por exemplo, nós temos a Infocar, que hoje é uma das maiores empresas do país em fornecimento de dados. Carro de leilão, sinistro, batida, média monta, histórico de furto. Mas isso não acontece comigo. E hoje, né? Tudo, qualquer coisa é discussão judicial. Então, tu tem que amarrar. Tu tem que saber alguma coisa. Ou tu tem que ter gente para te pagar. Focar, me dá a informação. O que quer dizer isso aqui? Vai dar brete lá na frente ou não vai? Entende? Então, a gente precisa ter, assim, a gente não precisa saber tudo, mas precisa ter pessoas, contatos e relacionamento para buscar essas informações. E, claro, obviamente, quanto mais eu souber, melhores decisões e mais seguras eu vou tomar durante a jornada, do antes, do durante e do depois da venda do carro. Né? Porque o problema, às vezes, muitas vezes, o problema é gerado muitos anos depois do que foi feito. Agora não deu nada. Né? Adulterou a quilometragem, foi descobrir 4 anos depois, é vício oculto, fedeu, para usar o termo. Vai vir no teu, entende? Então, essa proteção, esse compliance, né? O lojista não é por maldade, é porque a gente que é da loja, da venda do carro, a gente é muito comercial, né, Perla e pessoal do Infocar. Eu acho que é importante ali para a gente contextualizar, né, que o Renave ele vai trazer, sim, muitos benefícios, já está trazendo. A gente vê que o lojista que se adequa, no início ele sente, claro, todo mundo tem medo do novo, tem medo da mudança, né? Nosso ramo, a gente não vende produto de pouco valor, então fazer uma tomada de decisão de forma equivocada realmente pode ser um prejuízo, uma coisa que afete, mas regulamentar utilizando as plataformas do Renave, eu garanto para vocês que é uma forma de economia, sim. Em relação ali à pergunta que a gente viu nas linhas ali, e se precisa de despachante para fazer Renave ou se pode levar automaticamente no poupa-tempo, tá? O processo, ele não é excludente, tá? A decisão de vai incluir no processo Renave ou vai colocar na sua rotina, no seu fluxo, dentro da sua loja, bem acompanhar, tá? É uma decisão do lojista. Nós, da Web Renave, deixamos do lojista super livre para isso, tá? Nós temos lojas onde o lojista incluiu o despachante no processo e a gente fez o treinamento com o despachante, mostrou os fluxos para o despachante, trouxe todas as informações. Porque, independente de quem for atuar no processo Renave, Ricardo, o principal precisa sim treinar. É um processo novo, é um fluxo novo, que tem sempre mudança. Então, nós da Web Renave reforçamos a necessidade do conhecimento. Porque só o conhecimento que vai evitar os gargalos, que vai evitar o desperdício, que vai evitar o erro ou o prejuízo. Tá? E o retrabalho, né? Exatamente.
A gente vê essa operação podendo ser feita com a inclusão do despachante, de forma muito tranquila, com fluxo, com tudo ok. E a gente também tem outras operações, outros lojistas parceiros, ao qual o administrativo da loja trouxe essa responsabilidade para si e é ele que executa, tá? Então, a gente acredita que tem espaço para todos nesse processo. A gente vê com bons olhos que o ecossistema inteiro aprenda. Porque quanto mais pessoas estiverem realmente treinadas para executar, de conhecimento correto das ferramentas, mais fácil e mais fluido esse processo vai sair. E aí, quanto mais fluido sair o processo, menos é o risco do prejuízo dentro das operações, né? Excelente, Perla. Legal. Eu vou puxar um negocinho aqui, posso enfocar? Puxar uma pegada legal aqui, para a gente partir para a parte final? Pode. Vou lá então, vou invadir o espaço de novo. Vamos fazer um resumão nós todos aqui? Perla, eu vou usar enfocar, vou usar eu e vou usar você, tá, Perla? Você vai nos narrar como é que a gente vai fazer. Eu sou a Ricardo Veículos, ok? A Enfocar, vamos dizer que a Maura lá da Enfocar está me vendendo um carro. Eu sou o Ricardo, beleza? Aí você vai narrando o processo burocrático aí para o pessoal entender, na prática agora, beleza? Beleza. Vamos lá então. Eu, Ricardo, acertei com a Maura 50 mil reais. Fiz o Pix e ela é do Duty, o dela é Duty físico ainda, o carro dela, porque é lá de 2019, beleza? O que eu faço? Fechei o negócio, ela vai me dar o carro, fiz o contrato. Parte de Renave, onde é que eu vou? Já tenho um Renave no sistema, como é que eu faço? Tá ótimo. Bom, a parte da Maura, da Enfocar, não mudou. Ela vai ter que preencher o documento, ela vai ter que reconhecer, ou como é um documento físico ainda, ela vai ter que ir no cartório, fazer o reconhecimento de firma. Tá? Ela vai trazer para o concessionário. E aí, para deixar um pouco mais clara a informação, tá? A Maura, pessoa física, também pode entregar um veículo para o Ricardo Automóveis. O Ricardo Automóveis também pode dar entrada neste veículo como Renave. E se fosse a Maura Enfocar, também, tá? Isso. As duas formas você pode receber o veículo e incluí-lo no estoque Renave, tá? Ela trouxe um identificado para mim agora, reconhecido como vendedora, e está em branco ainda como comprador, está na minha mão já, e o carro está na minha garagem. O que eu faço? Exatamente. Você vai emitir a nota fiscal de compra do veículo, 50 mil reais, de posse da nota fiscal do documento de venda que você recebeu, você vai entrar no sistema da plataforma da Web Renave, por exemplo, e vai, então, fazer o primeiro passo que é dentro do sistema, passo sistêmico, que é a consulta de aptidão. Tá? Show. Você vai olhar Renajude, olhar multa, olhar débitos, e ele vai puxar isso automático, isso? Isso. Para isso, tem que enfocar. Isso. Isso tudo eu já comprei enfocar lá atrás. Leilão, sinistro. Né? Eu dei aquela geral, porque no meio do caminho tem leilão, já volta tudo. As pesquisas anteriores são todas com a Enfocar, né? Ter toda a tranquilidade anterior ao processo da compra mesmo, né? Não paga os 50 mil sem fazer a consulta na Enfocar. A preventiva. Dentro do sistema Renave vai acontecer de forma automática, porque é uma sequência do fluxo que vem desenhado via Senaplan. Tá? Perfeito. Partindo do princípio que está tudo ok, porque você já fez essa conferência antes com a Enfocar, então você já sabe que está ok, você vai incluir os demais dados para dentro do sistema. E, pergunta. Trancou no sistema de aptidão. O sistema mostra o que está acontecendo? É uma multa, é um renajude, é alguma coisa? Ou ele só tranca e não diz o que é e depois eu tenho que buscar? Ele aponta o que é o problema. Exemplo, multa, tá? Mas o sistema não dá valor nem que multa que é. Tá? Ele aponta, por exemplo, direcionamento. Exatamente. Isso. Perfeito. Tá? Ele vai demonstrar ali.
Sensacional. Você vai buscar Passou da aptidão. através do outro processo, tá? Deu tudo certo ali. No caso de São Paulo, tá? Hoje precisa de 2 vistorias, tá? Hoje, tá? A gente sabe que há uma mudança, a princípio, a partir do dia 1º, com as novas normativas, aonde se está caminhando para que o novo modelo em São Paulo seja possível ser executado, Renave, com uma única vistoria, que pode ser a vistoria padrão ou uma cautelar. Tá? Perfeito. Então, vai facilitar bastante o processo. Tá? Em outros estados, a exemplo do Paraná, você mesmo faz fotos e imputa no sistema. Tá? Então, é por isso que eu digo, gente, cada estado é uma realidade, é um caminho, tá? E é aquilo. Hoje a gente está fazendo essa live e pode ser que amanhã o governo federal ou o governo do estadual resolva fazer uma nova normativa, tá? E é por isso que a gente sempre diz, e tem contigo, Ricardo, dentro dos teus grupos, junto com a Infocar, né? Aquele nosso grupo específico para informações de atualizações do sistema Renave. Tá? É um grupo em breve a gente vai criar, né? Exatamente. Exatamente. A gente vai expandir aí para quem está assistindo a live, esse grupo, para que a gente possa, que mais pessoas possam também ter essas informações, né? Mas partindo do princípio que deu tudo certo com as vistorias, no sistema Renave, ele vai ficar lá solicitado. Tá? A exemplo de São Paulo, a taxa Renave, juntamente com o custo, é pago antecipadamente pela plataforma. Tá? Isso é uma condição específica do Estado de São Paulo. No Paraná, o lojista consegue acessar o sistema, emitir o boleto e fazer a quitação da taxa do Renave, da taxa de transferência. Tá? Emitida a taxa de transferência, você reúne todas as documentações pertinentes, o DUT, a vistoria, a nota fiscal, o termo de entrada, faz um kitzinho e leva fisicamente no Detran. Tá? Perfeito. Quando o Detran recepciona essa... Oi, pode falar. Não, perfeito. Tá entendido. Quando o Detran recepciona essa documentação, ele confere com o que você colocou no estoque Renave, né, no sistêmico, com o que você entregou fisicamente. Se tiver ok, ele vai lá dentro do sistema do Detran e dá um ok, e a partir daquele momento o veículo sai da condição aguardando e entra efetivamente para o estoque Renave. Perfeito. Simples, fácil, sem burocracia, é realmente muito mais organizado e fluido, vamos dizer assim. Perfeito. Não tem que levar o carro para cá, leva o carro para lá, nada disso. Perguntas. Para nós finalizar aqui, eu parar de ser chato. Aproveitar o teu conhecimento e o da Infocar. Vendi o carro agora. Esse carro entrou para mim, esse Prisma da Maura, já está no nome da Ricardo Veículos, legal. Chegou o Pedrinho, comprou o carro. Fiz a minuta, contrato de compra e venda, papapá, né? E vou entregar o carro ao cliente. Como eu dou saída no Renave? Ricardo, se eu disse para você que era fácil, porque para nós que estamos no dia a dia é bastante fácil o processo da entrada. A saída é vapt-vupt. Você simplesmente vai emitir sua nota fiscal de venda, vai abrir seu sistema Renave, tá? Da Web Renave, e lá dentro você tem uma opção, dentro das opções, saída de estoque. Você clica no botão saída de estoque, emitir a TPV, resolvido. Está feita a venda, está feita a emissão da TPV em nome do cliente e já automaticamente o Senatran já tem o registro, então, né, da venda do veículo, que elimina a comunicação de venda, tá? E aqui eu estou trazendo para vocês um cenário, Ricardo, do nosso modelo mais mecânico, tá? A Web Renave, ela é
líder de mercado em automações. Nós temos parceiros lojistas que não fazem nenhum desses acessos que eu te comentei. Os nossos robôs tecnológicos dedicados, eles fazem tudo baseado na emissão da nota fiscal e nos registros. Ou seja, o operador... Exatamente, a gente faz a integração com vários sistemas, a exemplo do nosso parceiro querido do Revenda Mais. A gente tem parceria com muitos outros DMS, onde na emissão da nota fiscal, o lojista já tem tanto o processo de entrada do veículo do Renave feito automaticamente, quanto a saída. Perfeito, excelente. Aí, só para fechar, ver se eu entendi, ser o mais didático possível, o meu sistema emitiu a saída lá para o Pedrinho, o ATPVE, e imprimir, aquele mesmo que é feito nos Detrans, aquela folha de ofício branca, né? Quem comprou, valor, etc e tal, ok. A assinatura da Ricardo Automóveis já vai sair reconhecida automaticamente pelo Gov, perfeito? Perfeito. Certo, e a do comprador não, ok? Se o comprador tiver já o seu certificado ouro e tiver a sua CDT, aquela CNH digital, ele vai receber dentro do sistema da CNH digital dele já o ATPV, internamente, e ele vai poder fazer ali o processo. Claro, cada estado tem a sua normativa. Isso. Perfeito. Cada estado tem a sua normativa. Excelente. Mas é possível sim. Tem uma pergunta aqui, e eu acho que eu fiz ela só para repetir. O pessoal preocupado ali com... eu errei na hora de digitar a nota, enfim, porque o ATPVE vai sair errado, daí com o nome errado, o Detran não vai transferir, né? Como é que eu cancelo ali? Como é que dá para voltar atrás? Errei, vou voltar. Ou o cliente não quer mais, eu vou ter que voltar. Hein? Como é que faz isso? Assim, é difícil? Dentro do estoque Renave, é possível, sim, cancelar o ATPV, tá? Tem lá um botãozinho também, assim como tem um botãozinho saída de estoque, tem um botãozinho cancelamento de saída de estoque, tá? E como os colegas estão comentando ali, em Minas Gerais, não existe ainda Renave seminovos, tá? Então, eu não tenho como fazer essa informação em relação ao ATPV de Minas Gerais, tá? Para seminovos. No demais, tem estados que você não precisa emitir a segunda via se o procedimento estiver ocorrendo via Renave, tá? Aí é Detran, né? Exato. Detran. Perfeito. Essa acho que seria minhas dúvidas. Vai surgindo tanta coisa, né? E deixando claro, então a gente vai criar um grupo exclusivo para a Renave. Nós vamos botar a Perla, vamos deixar a Perla doida lá e o pessoal da Infocar para responder tudo isso. Mas eu sou da Paraíba, eu sou do Rio Grande do Sul. A gente vai junto, crescendo, amadurecendo, absorvendo, porque nem todo mundo sabe tudo, né, Perla? E o pessoal da Infocar. Exatamente. E a gente está aqui para somar e encurtar conhecimento, porque inevitavelmente uma hora ou outra você vai se deparar com isso. Quando aparecer, você vai lembrar, aperta no botão tal, aperta aqui, faz ali, Perla, surgiu mais um pepino aqui, o que eu faço? E a gente tem que cuidar com o achômetro, né? O cara lá falou que é assim, eu acho que é assim, eu acho que... Não, fala com quem entende. Quem entende de Renave é a Perla, ela mexe o dia todo, levando um bombardeio disso, né, Tela? Então, é onde ela vai nos resolver, ter esse grupo. E você também, né, não fazendo jabá aqui, você que precisa de sistema de pesquisa, de leilão, de sinistro, dessa coisa, essa confusão toda, que é um tema que eu adoro. E eu adoro, por que eu adoro? Porque eu já tomei fumo, né? No vocabulário chulo. Vendi o carro, mas 3 anos depois o cara descobriu o leilão. Mas eu não sabia, Ricardo. Então, ficou sabendo, né? E vai ter que bancar o fumo, porque vai estourar no teu. Ele vai vir para cima. Geralmente, quando a gente descobre, é quando lá na frente o cara negocia 3, 4 anos depois no concessionário. Em outra loja o cara pega. Assim, o que ele vai procurar? Quem vendeu para ele. Não é que você teve má fé, né? Muitas vezes você tem boa fé. Mas você, por desconhecimento, né? E o mercado está num nível cada vez mais exigente. Então a gente precisa se aprimorar, precisa avançar. Mas não dá nada vender o carro de leilão, não falar nada do cliente. Dá pesado, tem sentenças e sentenças de juízes, desfazimento do negócio, dano moral, sucumbência, é fumo pesado que vai vir no teu lombo. Então, demora, mas vem, sabe? Demora, mas vem.
Então, eu tenho o Dr. Jorge, E que é um bom meu. fora, né? E fora, né, Ricardo, uma coisa que nós, empreendedores, e principalmente os lojistas, não temos para perder é tempo. Porque um processo desses vai te tirar o foco. Porque o foco do lojista é vender carro, né? Então, ele tem que se cercar de empresas, de pessoas que possam auxiliar ele ao resultado e ao foco dele se manter sempre acelerado. Então, a Infocar o foco dela é trazer solução para consultas, viabilidade, visão do negócio, sabedoria do que você está como lojista adquirindo. O vendedor automotivo é realmente capacitar as concessionárias, o vendedor, é tirar as dúvidas, é ajudar o ecossistema a trabalhar melhor. E a Web Renave fazer a solução da transferência digital. Então, cada um fazendo e mantendo o seu foco, o ecossistema, o negócio do lojista vai render, vai trazer mais benefícios, vai ser mais ágil. E eu acho que esse é o nosso maior papel. Eu, quando converso com o concessionário, principalmente lojistas, né, nesses estados em que o Renave Seminovos já existe, mas não é obrigatório, eu sempre digo para todos, eu não estou aqui para te vender crédito. Eu não estou aqui para te empurrar crédito de Renave. Se você tem 50 carros, você tem que comprar 50 créditos. Não. A Web Renave trabalha com um negócio justo, pós-pago. Ou seja, você só vai investir na Web Renave aquilo que você utilizar. E aí, se você só tem 10 carros que podem entrar no Renave, usa os 10. Economiza em 10 e faz um negócio de foco para você. Que eu acho que esse é o papel nosso. Educar, orientar, para que todo mundo possa, dentro do seu mercado, dentro do seu negócio, ser lucrativo, organizado e que o ecossistema trabalhe, né, em prol. Eu sempre brinco, a gente tem que parar de concorrer e começar a cooperar. Trabalhar em conjunto para o todo. Excelente. É pensar no ecossistema. E é a minha última pergunta oficial agora. Dá para fazer o Renave sem fazer direto na Serpro? Serpro, estou mandando e-mail e quero me cadastrar. Ou eu preciso ter um terceiro parceiro, né? Perla, eu quero cadastrar aqui na minha loja a Web Renave. É possível esse caminho autônomo, direto? Só que aí não tem suporte. Aí tem o governo, né, Perla? Não, mas não é possível. Não é possível. Não é possível. O governo federal criou a regra, criou o fluxo, desenhou todo o procedimento, mas percebeu que devido à volumetria e à exigência de suporte que esse produto, que essa normativa exige, que não seria viável eles conseguirem dar um atendimento de acordo. Então, eles concederam, tá, que plataformas como a Web Renave possam ter esse plug, esse intermediário, né? Para que o processo ocorra de forma assertiva e correta. Não há como fazer Renave direto com a Serpro. Muito bom. Legal. Perla e Ricardo, estamos aqui mais ou menos a 1h10 de bate-papo. Como a Perla já tinha citado, se a gente ficar aqui, a gente vai ficar a noite inteira falando sobre o assunto. A galera tem muita dúvida. Dúvidas aqui não foram esclarecidas, né? Mas nós anotamos. Vou pedir para a galera que está aqui na live seguir as redes sociais da Infocar, que nas próximas semanas nós vamos continuar falando sobre o assunto. Vamos contar com a Perla e com o Ricardo para nos ajudar aí nos esclarecimentos que forem possíveis para todos. Uma coisa importante, que não sei se vocês observaram, mas nos comentários ficaram muitas dúvidas ainda sobre a questão tributária. Então, a gente vai tentar marcar uma próxima live só focada nessa questão. Vou trazer um tributarista, já pode botar aí, vou trazer o melhor do Brasil para nós, para botar ele ao vivo aqui. Mas já vou antecipar, Legal. Tributo não vai mudar nada. Vai ter que pagar da mesma forma como, teoricamente, você tem que já pagar. Depois vai ter a reforma tributária, mas a gente vai trazer um tributarista do mercado automotivo, especialista, que vai trazer essas informações para ajudar os nossos amigos aí. E o que a gente pode... falando em custos, né? Porque se a gente não consegue reduzir a carga tributária, nós, como empreendedores, como gestores do nosso negócio, precisamos buscar soluções
que possam minimizar o custo de outra forma. Então, aí sim, eu acho que aí a Web Renave, o Ricardo, vai conseguir contribuir com essas outras estratégias para que realmente vocês possam ter uma solução paliativa em relação a algo que não está no nosso controle, né? Porque tributário realmente é algo que foge do escopo aqui da Web Renave, do Ricardo, mas o bom é isso, que o Ricardo conhece todo mundo, gente. Precisou de uma solução na área automotiva. Liga pro Ricardo. Liga para o Ricardo. Vamos chamar alguém para ajudar nós. Eu não sei nada, mas a gente chama o pessoal para ajudar, né? Exatamente. Isso é importante, né? Como nós citamos no início da nossa live, a intenção aqui é de fato trazer conhecimento para todo mundo, para que nós estejamos, né, alinhados, todo mundo na mesma página e para que a gente melhore tanto os lojistas e etc e tal. Queria agradecer a participação de todos vocês que estiveram até o final conosco. Perla e Ricardo, muito obrigada pela presença, pelos esclarecimentos. Haverão próximas, né? Como já estamos aqui, como já está combinado com o Ricardo. Não posso esquecer, senão minha diretoria vai me matar aqui. Briguei a semana inteira, Ricardo, para conseguir uma condição comercial especial para quem estivesse na live. E está terminando a live, eu não ia falar. Tem que fazer aqui, ó. uma promoção aí, né? Ô, Perla, dá o teu WhatsApp pro pessoal aí. Faz igual, né? Vou pedir ajuda aos universitários. Exatamente. Escrevam meu WhatsApp aí, gente. Todo mundo que estiver seguindo a Infocar, seguindo agora o vendedor automotivo e a Web Renave, vai ganhar 10 transações grátis, tá? 10 transações grátis de Renave para experimentar. Sem taxa de adesão, sem mensalidade, sem nada. Experimenta 10 transações grátis para todo mundo que está assistindo a live. Pode me chamar no meu WhatsApp, não tem problema, a gente está à disposição para tirar as dúvidas, para auxiliar no que for preciso, para ajudar o credenciamento, e também, né, para poder fazer essa promoção aí para os parceiros da Infocar e do vendedor automotivo do Ricardo. Muito legal a ação, Perla. Ricardo, você quer finalizar? Tem algum ponto para colocar? Só agradecer a oportunidade, né, da Infocar, pessoas que a gente tem se aproximado muito, a Perla também, e principalmente a quem está aqui com a gente. Um abraço pessoal lá da DC Multimarcas. Para não ser injusto, eu gosto de mandar um abraço para todos que estão aqui. Vamos lá. Superliga de Vendas, meu professor Henrique, grande amigo. Lilian Caproni, que está aqui com a gente. Conrado Bach, lá de Florianópolis, grande amigo, parceiro, cara para cima, para frente. Pri Pires também está com a gente, o Lu Gomes, o Robson da região de São Paulo, um grande abraço lá, GC Veículos, amigão também, Bruno Olimpo e a Cris, o Dedê Prado também que está sempre com a gente, um grande abraço, a Maura da Infocar, pessoa muito especial que está nos oportunizando construir esse novo momento, o Teodulo Marcelo, o Rocha Marquinho, o Fábio Fischer, Ramon Saimin, o João Pedro Luiz, o Renato Fenato, também participando já há bastante tempo, o Marcelão. Esses são os que aparecem aqui, e a todos aqueles que eu não nomeei aqui, obrigado por participar, satisfação mesmo, é uma honra para mim sempre, para mim, eu metaforicamente falando, eu sempre falo, né, a minha esposa fica doida, né, mas primeiro o carro, depois a minha família, mas brincadeira, né, obviamente a minha família é o meu primeiro chão, né, e Deus é claro. E eu também quero revelar aqui a nossa parceria que vai chegar mais para frente aí, novidades no mercado automotivo, em novembro, em Curitiba, nós teremos um encontro presencial. Preparem-se aí, pessoal da região do Paraná, do norte de Santa Catarina, do sul de São Paulo. Vai ser um dia das 8 da manhã até quase 10 horas da noite. O pau vai pegar e não vai aliviar. Nós vamos meter o chão de brita, nós vamos falar sobre tudo isso, com muito embasamento, leilão, sinistro, financiamento, Renave. Vamos fazer uma salada de fruta, desmistificar muita coisa, sempre sem achômetro, sempre na base das boas práticas, fundamentadas na lei, nas boas práticas, naquilo que é correto, pensando a curto, médio e longo prazo, porque as coisas, geralmente no mercado de carro, né, a gente só procura ajuda quando o pepino aparece, e a gente precisa se prevenir, é o que a gente está falando aqui, ou se preparar, né, tem um termo que é muito usado agora no mercado em geral, compliance, né, compliance é isso, é você se proteger, né, o cliente não está no nível de exigência absurdo, tá, né, quer tudo, quer botar na justiça, e advogado, e a pressão, mas peraí,
Eu fiz tudo certo, mas eu fiz tudo certo da forma que eu achava que é tudo certo ou conforme realmente a legislação e as boas práticas demandam fazer, né? Esse é o que a gente vai buscar nesses encontros, sem contar que a gente vai aprender muito, né? Relacionamento, network, abrir mercado, unir mais o mercado, né? E eu fiquei muito feliz pelo aceite aí do convite, tanto da Infocar quanto também da Web Renave, disso que a gente vem construindo, né? Essa parceria, nada de arrasta para cima, é realidade, é chão de loja, eu chamo metaforicamente de chão de brita, né? Mas tem muita gente, obviamente, no show de porcelana e assim por diante. Mas é que é a realidade. É cliente mandando áudio de 5 minutos querendo desistir da compra. É cliente, mas eu não sabia que o carro era de leilão. O carro era de sinistro, chassi remarcada, eu não sabia. Hoje me ligou um que o carro lá que ele recebeu na troca não passou na vistoria, foi para perícia. Mas por que, Ricardo? Foi para perícia, mas o carro é bom. Agora o cara não me atende mais. Faz parte do jogo, entende? Então nós vamos trazer isso, essa bagagem, esse know-how, e vamos aprender também, porque nem todo mundo sabe tudo, né? E, aliás, quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu nada sei, né? Eu vi um filósofo esse tempo falando, né? Tem um livro disso. E eu fico assim, cara, o cara lê. Eu tava lendo um livro agora, que é, dando continuidade nesse livro aqui, que é um dos maiores experts em identificação veicular do Brasil. Esse livro custou quase R$ 500, o nome dele é Joibert Dias e Santos. Ele trabalha na perícia da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. E esses caras estão escondidos, né? Eles estão assim, trabalham, têm sua competência, então a gente precisa trazer conhecimento, trazer bagagem, para que a gente possa, né, fazer a melhor tomada de decisão possível a cada ato que a gente venha praticar no nosso dia a dia. E, obviamente, aqui ninguém é bobo, né? A gente gosta, tá, do que faz, mas também para que você possa produzir mais, vender mais, ganhando mais dinheiro com o menor desgaste de tempo, né? Dinheiro e energia possível e com a maior segurança possível. Né? Como vocês falaram, a preocupação de tributação é um assunto importante? É. Porque senão tudo que você ganhou, daqui a 2 anos, bate a fiscalização, blum, bloqueia. Como é que faz? É um câncer, tem que pagar, não tem mais volta. Né? Então a gente precisa falar mais sobre isso, mas eu entendo também, né, que nós somos muito comerciais. É calor humano, é venda, é fechamento de negócio, é pressão, é fluxo de caixa, precisa de dinheiro hoje, tem que vender. Mas, meu nego velho, vamos se proteger para não tomar fumo lá na frente, beleza? Obrigado por tudo, obrigado pela oportunidade. Deus abençoe cada um de vocês aí. Agradeço. É isso, galera. Sigam nas redes e até a Valeu. próxima. Tchau, tchau. Tchau.